Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Desde 2017, a lei fixa no período de 21 a 28 de agosto a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O objetivo é dar visibilidade às demandas para a inclusão social desse segmento da população e também combater o preconceito e a discriminação. O deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, foi o autor da lei e fala sobre o tema aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, Patrícia. Daniela, desculpa. Não, tudo bem. Deputado, o que exatamente é essa Semana Nacional? Bom, nós temos já tradicionalmente no Brasil esta semana comemorada pelas APAES. As APAES já têm 64 anos de história e ela lá na década de 60 já criou uma semana que era denominada Semana Nacional do Excepcional, porque esta era a nomenclatura utilizada para as pessoas com deficiência intelectual, e foi a partir dessas ações pioneiras que começou-se a se provocar os governos e a sociedade para perceber esse segmento da população. Com a evolução dos conceitos, a pessoa excepcional se transformou e hoje é denominada pessoa com deficiência intelectual, e nós continuamos, o Movimento das APAES continuou trabalhando essa semana com essa nomenclatura. E nós resolvemos trazer para uma lei nacional. Assim como nós temos o Dia Nacional, Internacional, do Síndrome de Down, do autista, nós temos que dar visibilidade também a um grande segmento da população de pessoas com deficiência intelectual, que são pessoas com comprometimentos cognitivos e que justamente são essas pessoas que têm mais dificuldade de se incluir no sistema educacional, no mundo do trabalho, pelas suas características, porque são pessoas que têm processamento de pensamentos diferenciados, às vezes mais lentos, onde a atitude do outro com ele é que facilita o seu processo de participação social, porque muitas vezes nós precisamos ter uma relação com eles, uma interação mais simplificada, inclusive, usando termos mais claros, né, com construções de frases menores, e não trazer muitos adjetivos que trazem para eles dificuldade de entendimento e percepção. Então, a pessoa com deficiência intelectual, ela, às vezes, dentro das pessoas com deficiência, é aquela que mais sofre discriminação, porque depende muito da atitude do outro, inclusive do bom humor do outro. Enquanto o surdo, nós trabalhamos muito a linguagem brasileira de sinais, o cego com acessibilidade, com braille, com o trabalho de mobilidade, ele consegue estar em todos os locais. O deficiente físico precisa de eliminar as barreiras arquitetônicas. A pessoa com deficiência intelectual precisa muito das atitudes do outro para poder estar incluído, né? E por isso a importância da semana, né? E por isso a lei. A falta assim, de uma educação inclusiva se reflete nessas atitudes aí no mundo do trabalho e em outras? Sim, com certeza. Tanto é que na inclusão escolar, as pessoas com deficiência intelectual são as mais difíceis de serem incluídas, né? Porque, como eu falei em relação às outras deficiências, facilmente você adaptando o material pedagógico, didático, tendo um professor com uma certa habilidade no domínio da Libras, por exemplo, as coisas fluem com muito mais naturalidade. A pessoa com deficiência intelectual, ela precisa de tempos diferenciados para compreender, para entender, para elaborar, para dar resposta. Então, isso dentro de um contexto de qualquer organização, seja na escola ou no trabalho, ela requer muito e exige muito do outro para ser um facilitador de uma forma permanente e constante, fazendo com que ele entenda o que está acontecendo nesse ambiente. E como as pessoas hoje não têm paciência, né? O tempo hoje está nos consumindo cada vez mais, é muito difícil encontrar
pessoas habituadas a interagir com essa tranquilidade e calma que é necessário, né? Por exemplo, no mundo do trabalho, às vezes a pessoa com deficiência intelectual é a única opção para ser empregada. Se emprega todas as outras deficiências, mas a deficiência intelectual é só quando não tem outra alternativa. Por quê? Porque às vezes você tem que adequar o local de trabalho, uma função do trabalho. Às vezes ela não consegue assumir todas as funções estabelecidas para aquele cargo ou para aquela função. Você às vezes tem que dividir essas funções, né? Então isso vai exigir do RH que consiga compreender as habilidades que essa pessoa já desenvolve para poder fazer atribuições com menos exigência do que um outro que não teria uma dificuldade de compreensão. Muitos deles talvez também não conseguem a alfabetização, então você precisa criar outros mecanismos de linguagem para que eles possam identificar, né, para poder estar envolvido no mundo do trabalho, por exemplo. Então a semana ela leva esse debate para a sociedade civil, né? E aí todos aqueles que também desenvolvem políticas públicas. E o tema dessa semana desse ano é justamente fazer com que a família e a própria pessoa com deficiência assumam esse protagonismo para influenciar as políticas públicas. Então, em vez da gente estar falando por eles, é a própria família e a própria pessoa com deficiência ter o contato direto com autoridades, com pessoas que formulam políticas públicas para levar com clareza quais são as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia. Agora, deputado, eu imagino que uma das dificuldades, pelo que a gente está conversando aqui, é um desconhecimento que existe por parte de muita gente, ousaria dizer até boa parte da população, das capacidades, das habilidades que podem ser desenvolvidas com essas pessoas. Como vencer aí esse lapso de tempo e conseguir fazer levar essa informação para o maior número de pessoas? Felizmente, né, eu já tenho uma estrada de muitas décadas nesse trabalho, as coisas se evoluem. Aqui mesmo na Câmara hoje nós já temos várias pessoas com deficiência intelectual integradas ao trabalho, né? Mas para que isso acontecesse, o que foi necessário? Foi necessário criar uma coordenação dentro da Câmara dos Deputados, por exemplo, voltada para o processo de inclusão, onde foi estudar particularidades e peculiaridades de cada uma das pessoas com deficiência. E com isso, foi se capacitando os outros trabalhadores para que eles possam ser os agentes de apoio permanente. Porque dentro disso, o que se tem como uma ideia geral? Para incluir, por exemplo, uma pessoa no mercado de trabalho, parece que ela tem que estar pronta. Muita gente, as pessoas falam assim, nós não temos deficientes qualificados e capacitados, né? Então, por isso que nós não empregamos. Como às vezes o próprio trabalhador que não tem uma deficiência também não tem ainda aquela formação e muitas vezes é formado pela empresa. Você né? matou a charada. Ou seja, mesmo aquele que tem um diploma, a gente aprende no cotidiano. Né, interagindo com seus colegas, você quando tem dificuldade, você recorre a um colega, né, e isso a gente não tem vergonha de fazê-lo. Agora a pessoa com deficiência, às vezes é exigido dela que ela chegue já esquematizada, pronta para aquela atividade. E por isso nós justificamos a não empregabilidade. Essa é uma visão preconceituosa. Ou seja, para quem não é deficiente, nós não somos menos exigentes, basta você apresentar uma proposta curricular, sair bem numa entrevista, você se insere. Mas isso não significa que ela dominou todas as exigências inerentes àquela função. Ela às vezes até leva um tempo para poder entender a dinâmica institucional, as relações, as hierarquias, como é que é o fluxo de trabalho. E para a pessoa com deficiência intelectual, nós não vamos esperar dela que ela busque o apoio. A gente tem que antecipar o apoio, porque ela às vezes tem uma tendência a ficar observando, se sentir perdida e ela foge, ou seja, ela tem medo, porque ela não tem às vezes esse recurso do diálogo fácil de exemplificar, eu não estou sabendo o que é isso. Né? Então você que tem que observar, olha, eu estou observando que ela tem a dificuldade de manusear esse tipo de material, né? Então você tem que estar atento a essa dificuldade e se colocar ao lado. Quando isso acontece, ela relaxa e ela começa a perceber que ela pode até pedir ajuda e ela começa a identificar as suas dificuldades. Então é aquilo que eu disse, depende muito do outro, depende até do bom humor ou do mau humor do outro, né?
Isso é que favorece o seu processo de participação efetiva. Deputado, infelizmente nosso tempo terminou. Já deixo o convite para o senhor retornar e a gente falar um pouco mais sobre as políticas públicas que podem facilitar essa inclusão. Muito obrigado, foi um prazer. Eu sou Daniela André e este foi o Palavra Aberta. Conversei hoje com o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Você encontra essa e outras edições do Palavra Aberta em nosso site, câmara.leg.br/Palavra Aberta. Até mais!